Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Luiz Mena Barreto. Eu estou muito satisfeito em poder participar desse evento que me atraiu bastante quando eu recebi a primeira notícia da sua realização. Eu escrevi para os organizadores e os organizadores gostaram da minha proposta e me convidaram para fazer uma conferência que eu atribuí o título de Um Espaço para o Tempo na Leitura dos Corpos. E nessa atividade, nessa conferência, eu vou contar um pouco da minha trajetória e explorar trabalhos de 3 autores que eu julgo fundamentais como embasamento de uma proposta de introdução da dimensão temporal na leitura dos corpos. A leitura dos corpos, ela carece de uma temporalidade. Há muito pouco tempo na apresentação dos corpos. Quando eu falo corpos, eu falo de uma planta, de um animal e de um ser humano. Nós vivemos ainda na biologia a hegemonia da forma, do espaço, daquilo que pode ser medido, pesado. E com isso, eventualmente, a gente perde a essência do funcionamento dos corpos, que é a sua dinâmica. E essa dinâmica se expressa em 2 dimensões temporais que eu acho fundamentais e que eu pretendo explorar nessa minha fala. Uma dessas dinâmicas é a seguinte: cada indivíduo ele carrega uma história. Ele tem um tempo, desde o seu nascimento, desenvolvimento, maturidade e morte. Essa dinâmica é a vida desse indivíduo. E definir o indivíduo, independente do momento ao qual nós estamos nos referindo, no mínimo é um recorte arbitrário e limitado, muito limitado. Ao mesmo tempo, quando definimos um indivíduo, nós estamos passando por um cenário que é o da espécie desse indivíduo. Essa espécie, bem como o indivíduo, ela tem uma história. Ela não existiu sempre no estado e na forma como ela se apresenta para nós hoje. Ela vem dentro de um processo de evolução, vem sofrendo transformações. Então, o ser humano hoje, por exemplo, não é o mesmo ser humano de 10 mil, 20 mil ou 1 milhão de anos atrás. São seres essencialmente distintos que vêm se transformando. Adquiriram certas propriedades, perderam outras, adquiriram certas formas, perderam outras. E essa ideia de trazer a dinâmica para dentro da descrição dos corpos me parece uma tarefa urgente que toca muito de perto nos estudos culturais. Os estudos culturais nos convidam a compreender o conhecimento em biologia dentro de um contexto social e histórico no qual esses conhecimentos vêm sendo produzidos. E uma das coisas muito importantes que eu aprendi nas leituras dos estudos culturais é que os conhecimentos também têm história. Não só o corpo humano não é o mesmo ao longo do tempo, como a espécie humana também não é a mesma ao longo do tempo, o conhecimento também muda, e muda às vezes muito rapidamente. E as transformações dos conhecimentos, elas compõem a história da biologia e não se constituem numa contradição. Os conhecimentos, eles são eternos enquanto duram. Uma vez que são superados por outros conhecimentos, por novas teorias, novas hipóteses, esses conhecimentos perdem, por assim dizer, a sua validade. Então, na biologia temos inúmeros exemplos. A teoria da evolução, quando aparece, ela enfrenta uma dificuldade enorme nos seus primórdios, diante das concepções criacionistas que propunham que os seres vivos haviam sido criados tais como eles eram naquele momento. E sempre tinham sido assim e sempre seriam assim. Uma obra da criação divina. E isso colidia de frente com a ideia de que a espécie humana tinha uma história. Tinha surgido num determinado momento, e não só a espécie humana, mas qualquer outra espécie. Então, essa dinâmica que a gente tenta ler
na biologia contemporânea, ela parte do pressuposto que o tempo é uma dimensão fundamental. E é disso que eu me ocupo, do estudo da dimensão temporal dos organismos vivos. Mais precisamente, ou mais especificamente, eu comecei a pesquisar essa área depois do terminado o doutorado, que é uma área que ficou sendo conhecida como cronobiologia. Crono é tempo em grego, e a biologia é o estudo da matéria viva. Então, cronobiologia quer dizer o estudo da dimensão temporal da matéria viva, no qual o que um organismo é, na verdade, é um determinado, é a sua situação, suas funções, num determinado momento, que tem história. E com isso, esse olhar da cronobiologia, que tenta capturar as modificações que ocorrem nesses mesmos seres vivos, elas captam características muito mais essenciais e fundamentais e profundas do que o aspecto formal e instantâneo daqueles organismos. Eu gosto de contar para as pessoas com as quais eu converso sobre a vida, sobre a dinâmica, eu gosto de perguntar para elas, e eu estou perguntando agora para a audiência dessa minha palestra, como que vocês tiveram a primeira aula de vida? Que uma professora lá da quarta série ou da quinta ou sexta introduziu vida. Eu tenho quase certeza que, como aconteceu comigo, a professora foi até a lousa e desenhou duas bolinhas, uma dentro da outra, e chamou aquilo de uma célula e disse: isso é a base da vida. Essa passagem contém inúmeros equívocos. Primeiro, que aquilo é uma célula morta. Para poder aparecer, ela foi morta e foi tingida, senão ela seria invisível ou não poderia ser colocada. E aí o que é privilegiado é o seu formato. São dois círculos, um dentro do outro. Isso, primeiro, não é uma característica essencial, e segundo, é uma coisa fixa, imutável. Quando a dinâmica de uma célula é que caracteriza a sua funcionalidade, a sua relevância, a sua importância. Então vejam bem, no primeiro dia que alguém definiu vida para vocês, definiu morte, definiu um ser morto. Ora, isso desvia do que é essencial na matéria viva. É óbvio que a morte faz parte da vida, é um passo essencial, inevitável de praticamente todos os seres vivos, mas isso não é o estado da vida, não. É um momento de um ciclo vital que acontece com todos os indivíduos. Bom, essa área do conhecimento, que eu estou chamando de cronobiologia, ela tem uma história relativamente recente no conhecimento da humanidade. A primeira vez que um congresso foi totalmente dedicado ao estudo dessas oscilações nos sistemas biológicos foi em meados do século passado, mais precisamente em 1960, num evento nos Estados Unidos inteiramente dedicado a esses fenômenos. E é muito interessante porque a esse evento compareceram físicos, geógrafos, agrônomos, médicos, psiquiatras, psicólogos, sociólogos, enfim, uma gama enorme de pessoas interessadas, em princípio, em entender por que os organismos oscilam. Então, a partir desse evento, em 1960, que reuniu, a gente podia dizer, um grupo grande de curiosos com esses fenômenos das oscilações, que se perguntavam se aquilo tinha algum significado. E a resposta é positiva, sim. E a evidência que eu tenho hoje é o crescimento enorme, a expansão enorme em muitos países da Terra dessa área do conhecimento que é a cronobiologia. Hoje existem diversas sociedades internacionais de cronobiologia. Se alguém tentar ler tudo que se escreve sobre cronobiologia no dia de hoje, é uma tarefa difícil, há muita coisa sendo publicada. Isso vai desde pesquisas da área bem básica, envolvendo, por exemplo, os genes que controlam as proteínas que oscilam
ciclicamente nos organismos vivos, incluídos os humanos, até no outro extremo os hábitos, as rotinas de trabalho e de sono da população humana. Isso envolve, então, um olhar essencialmente multi ou interdisciplinar, que está bem claro já na origem dos primeiros esforços nessa área do conhecimento. Hoje, então, isso cresceu muito e a gente coordena, eu particularmente coordeno um grupo que existe na Universidade de São Paulo desde 1980 praticamente, foi a criação do nosso grupo que se dedica a isso, e hoje temos ex-alunos nossos chefiando laboratórios em vários estados brasileiros para nossa satisfação. E a gente pode dizer que existe um acervo cultural hoje razoavelmente importante nessa área que estuda essa dinâmica dos seres vivos. Pois bem, eu vou em seguida, vou mudar um pouquinho o meu registro agora, entendendo que a minha área de interesse original, ela vai entrar agora no campo dos estudos culturais, que é o que interessa nesse evento. E para navegar nessa área dos estudos culturais, eu vou me valer de 3 companheiros de viagem, que são 3 autores, que eu vou comentar brevemente e concluir com um convite à leitura de alguns textos desses autores, que me parecem que ajudam muito na compreensão do que eu proponho, do que vem sendo proposto nessa intersecção entre a cronobiologia e os estudos culturais. Pois bem, o primeiro deles é um pesquisador da área de genética, que eu admiro muito, chamado Richard Lewontin. Pois o Richard Lewontin tem um texto que sintetiza muito do seu pensamento e serve como talvez uma primeira leitura para dar uma sacudida nos conceitos que a gente tem. E o texto se chama O Sonho do Genoma Humano. Eu apresento depois uma maneira de acessar esse texto na sua versão em português. Pois no Sonho do Genoma Humano, o Lewontin combate a ideia de que a determinação dos nossos comportamentos, do nosso funcionamento, e quando eu falo nosso, eu falo dos seres vivos em geral, ela reside nos genes. E o sonho do genoma foi na época em que começou a ser decifrado o genoma e que se acreditava que os genes, ao fabricar as proteínas, e as proteínas, ao intervir em todas as funções dos organismos, permitiria que a gente fosse capaz, não apenas de entender como que os organismos funcionam, mas mais do que isso, e aí está o sonho, de prever como esses organismos passariam a se comportar no futuro. Então, as pessoas, muita gente ainda acredita nisso. A propaganda no final do século passado, final do século XX, foi muito intensa para cultivar uma espécie de mito de que ao conhecer o genoma, a intimidade da organização do gene de um ser humano, eu conseguiria entender como ele chegou até aqui e o que ele fará no futuro. Se ele vai desenvolver certo tipo de doença, se ele vai desenvolver câncer ou não, enfim. E nesse artigo, o Richard Lewontin combate essa ideia, mostrando o que hoje é uma obviedade. Qual que é a obviedade? Os genes estão presentes sim, os genes fabricam as proteínas sim, agora toda essa ação dos genes pode ser modulada pelas relações que esses organismos têm com seus ambientes. Por exemplo, a comida que é consumida, por exemplo, o exercício físico, a exposição à luz solar, a temperatura ambiental, a interação social, todos esses são fatores que modificam a expressão desses genes. Portanto, a previsibilidade a partir da estrutura, ela é meramente ilusória. E com isso se convida a colocar de forma um pouco mais clara a noção do que representa de fato a estrutura de um gene. Esse então é o primeiro autor
que eu vou mencionar nessa conferência. O segundo autor foi uma descoberta recente do nosso grupo, que é um autor que eu já havia tomado contato nos anos 70, 80, quando ele começava a despontar como um grande pensador crítico da vida cotidiana. O nome é um francês, o nome é Henri Lefebvre, e o Henri Lefebvre tem uma obra muito conhecida que é Crítica da Vida Cotidiana, no qual ele disseca praticamente as rotinas que as pessoas praticam na sua vida e procurando interpretar e, sobretudo, ligar essas rotinas com os esquemas de dominância social ao qual estamos submetidos. Então, uma obra póstuma, e essa que nos interessa particularmente, essa que eu vou comentar com vocês agora, uma obra póstuma muito importante do Henri Lefebvre é Ritmo-Análise. Ela foi compilada a partir de alguns escritos que, curiosamente, tiveram como inspiração um pensador português que, em 1931, levantou pela primeira vez uma possibilidade fascinante, que é a análise da temporalidade ou da organização temporal de uma determinada população nos permite entendimento mais claro das relações sociais, leia-se dominação, presentes nessa população. Isso se aplica, por exemplo, eu acho que é quase uma obviedade, a horários de trabalho, a horários escolares, a rotinas domésticas, nos quais os tempos contidos aí falam de relações de poder. Quando você trabalha numa fábrica, por exemplo, o horário de começar não está sob discussão, o início e o final do trabalho. Você tem que se submeter a ele e rearranjar a sua rotina temporal de acordo com aquilo, enfim, com os horários de transporte, com as conveniências familiares e por aí vai. Então, essa leitura é uma leitura muito rica e ela é um convite que se harmoniza muito bem com a proposta do Le Monte, que é não reduzir os estudos das funções e dos comportamentos dos seres vivos à sua estrutura espacial momentânea. Ou seja, temos que estudar esses organismos na sua dinâmica. E essa dinâmica inclui uma história tanto da espécie quanto do indivíduo e uma história das relações dentro das quais esse indivíduo está submetido. Eu estou evitando falar em ser humano porque eu estou incluindo os seres humanos aí. Essa forma de compreender a vida dos organismos na sua dinâmica, ela certamente não se esgota nos seres humanos. Embora no caso particular da humanidade se acrescente uma riqueza muito grande ligada ao fato da consciência, por exemplo, ao fato das interações sociais, a história, todas as relações que ocorrem dentro da sociedade, enfim, que desempenham um papel extremamente importante. Com isso, o Henri Lefebvre leu esse português, se entusiasmou, depois ele foi procurar apoio nas obras de um outro francês bem conhecido, Bachelard, que também entende que o desvendamento ou a descrição das relações temporais pode nos ajudar a compreender melhor os nossos objetos de estudo, no caso particular da sociedade humana, e acabou juntando esse material que foi publicado póstumamente com o título de Ritmo-Análise. Eu vou, no final, deixar com vocês as indicações bibliográficas dos autores que eu cito aqui. Bom, com isso, eu vou para o último dos autores, e não menos importante, que é um pensador atual, que tem feito um sucesso relativo no mundo, que é um sul-coreano radicado na Alemanha, onde ele trabalha na Universidade de Berlim, lecionando na área de estudos culturais, pesquisando, lecionando na área de estudos culturais. Ele pode ser definido como um sociólogo, mas é talvez mais filósofo ou antropólogo do que sociólogo propriamente dito. Pois bem,
O nome dele é Byung-Chul Han. Ele tem um livro chamado The Burnout Society, que foi traduzido e publicado pela editora Vozes, chamado A Sociedade do Cansaço. Nesse livro, esse Byung-Chul Han constrói uma crítica impiedosa, profunda, radical, eu diria, da sociedade capitalista globalizada na qual vivemos. Ele mostra como que a sociedade ou a humanidade saiu de uma época, e aí ele chama o Foucault, ele saiu de uma época da sociedade da vigilância, onde os seres humanos sofriam muito por sofrerem vigilância de outras pessoas que controlavam os seus horários, seus hábitos, suas formas de pensar, seus alimentos, enfim, tudo, para uma nova etapa, e aí a agudeza da observação dele, me parece, para uma nova etapa na qual essa cobrança foi introjetada. Já não precisamos mais de um outro que nos cobre tarefas, que nos cobre produtividade. Nós mesmos nos encarregamos de fazer isso. Nós incorporamos esse algoz, ou esse feitor, ou esse controlador dos nossos hábitos, dos nossos corpos, do nosso consumo, enfim. Uma das partes interessantes desse livro do Byung é quando ele mostra que essa febre do consumo, que a gente aparentemente só existe socialmente hoje, na medida que a gente está consumindo. Seja o carro do último modelo, seja a roupa da moda, seja a comida da moda, o programa da moda, enfim, sempre estamos chamados a consumir e não sabemos parar de consumir. Uma das coisas mais interessantes do livro, é o que ele chama de vida contemplativa, é o convite que a gente precisa se fazer para parar e pensar um pouquinho. Pensar nas hierarquias, nas prioridades, o que nos exige atenção a cada momento. Ter tempo para poder pensar. Isso é uma característica dos tempos modernos, em que esse tempo não está disponível. As pessoas que param para pensar muitas vezes são vistas como preguiçosos, vagabundos ou desocupados, enfim, que não estão sempre fazendo alguma coisa, sempre produzindo. Byung chama isso, de um jeito muito inteligente, eu creio, de processo de fragmentação do tempo, que muitos autores consideram como sendo um processo de aceleração. Ele nega isso, ele contraria isso, dizendo que a essência do processo que vivemos hoje é fragmentação. E o que é, no que consiste essa fragmentação? Eu diria que o uso das mídias sociais é um belo exemplo. Nas mídias sociais há uma profusão, eu diria uma vertigem de informações que nós consumimos voraz e rapidamente, sem ter muito tempo para refletir sobre o impacto e as consequências de cada uma delas. Então, isso torna a nossa relação com a informação sempre muito superficial, fugidia e, sobretudo, inconsequente. Então, a gente não sabe priorizar hoje o que deveria, de fato, manter a nossa atenção. Byung vai mais longe ainda e diz que a gente não sabe nem morrer hoje, que a gente tem uma dificuldade enorme de aceitar a morte e ficamos tentando prolongar artificialmente, através de drogas e tratamentos, prolongar artificialmente a nossa vida. Ele diz que saber morrer é uma característica importante que deriva da aceitação da vida como um ciclo, que teve um começo e terá um fim. E nisso me parece que ele ajuda a gente a pensar muito claramente esse processo no qual vivemos. Eu acredito que nesse tempo de fake news que nós vivemos, uma reflexão crítica sobre esse processo e o quanto nós estamos envolvidos nessas fake news pode nos ajudar a superar um pouco essa fase tão nefasta do ponto de vista cultural. O desgoverno ao qual estamos sendo submetidos hoje no país é um exemplo do império das fake news, da superficialidade, das declarações estrondosas que não levam a nada, inconsequência,
e por aí vamos. Então eu espero que esse tipo de convite para reflexão sobre a temporalidade possa ajudar a gente a superar esse momento triste que nós vivemos. A minha expectativa é sempre otimista. E eu, quando vejo um evento como esse sendo realizado em Foz do Iguaçu, na fronteira tripla do Brasil, Argentina e Paraguai, me anima muito. A América Latina, sim, tem um papel fundamental no futuro, que certamente não passa por ser um quintal americano, como pretende o nosso governo. Então, eu concluo aqui e eu apresento a vocês em seguida um quadro com sugestões de literatura. Nós realizamos no dia 10 de maio passado um colóquio aqui na Universidade de São Paulo sobre o Byung. E esse está disponível na internet e eu passo o link para vocês, para quem quiser assistir, junto com indicações de leituras do Lewontin e do Lefebvre, do Henri Lefebvre. Foi um prazer compartilhar essa experiência com vocês. É a minha primeira participação num congresso nesse formato e eu espero que seja bem sucedido. E eu me coloco à disposição para contatos, e está o meu contato ali nesse último slide.